Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos da Igreja Batista do Parque Industrial, a graça e a paz do Senhor estejam com todos. E não só os irmãos da Igreja do Parque, como nós carinhosamente chamamos, mas outros irmãos que possam estar acompanhando essa pequena devocional. Nós seguimos aqui com esse propósito de providenciar essas devocionais. O presbitério da igreja tem providenciado isso para os membros da igreja, mas nós sabemos que outras pessoas também têm acompanhado, então nós agradecemos a Deus por esse meio de graça, de podermos continuar refletindo na sua palavra, refletindo sobre a sua providência, sobre Ele mesmo. Nesse tempo único, de pandemia que nós temos vivido, único no sentido da nossa geração. Deus já falou com a humanidade de formas bem expressivas no passado, mas na nossa geração talvez esse seja um tempo único, um tempo diferente, um tempo que nós vivemos uma atmosfera diferente, tem um fator que tem sido bastante predominante no meio dessa crise, o fator medo. De certa forma, as pessoas que estavam muito seguras de si, vivendo suas vidas como se Deus não existisse, agora foram colocadas diante de uma coisa muito forte, muito poderosa e definitiva, que é a morte. E eles têm pensado mais. De certa forma, eu acho que esse é um dos propósitos dessa pandemia, fazer as pessoas pensarem que elas não são tão fortes assim, que existe um Deus, alguém maior do que eles, que pode promover mudanças na sociedade, no mundo. Ele pode sim. E de certa forma eu acho que esse tem sido um dos benefícios, se é que nós podemos chamar de benefícios, mas enfim, um dos propósitos dessa pandemia, fazer as pessoas pensarem mais nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Eu sei que, meus irmãos, que a mensagem do Evangelho não está baseada no medo, A mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança. O Evangelho são as boas novas de salvação, mas as boas notícias não chegam a ouvidos surdos, E às vezes é preciso que uma coisa dessa aconteça para que os ouvidos se abram e elas possam ouvir das boas novas de salvação. Agora, nós não podemos negar que há um fator medo em tudo isso, Até mesmo para a igreja há o fator medo. Por exemplo, quando o prefeito de Nova York, em abril, ele veio a público dizer que se as igrejas não obedecessem às medidas de isolamento social, ele poderia fechar definitivamente. Quer dizer, isso assusta um pouco a liderança, A liderança da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos chegou a soltar uma nota e dizer que qualquer líder que apareça, que ameace fechar a igreja permanentemente, isso obviamente é um motivo de grande preocupação. Então é inegável esse fator medo que está na humanidade, que também afeta a igreja, afeta todos nós, E além do fator medo, há um outro fator que também preocupa a igreja, que é o fator descrença. Meus irmãos, durante esse período, muitas pessoas têm aproveitado de tantos bons recursos que têm sido colocados à disposição na internet. Mas em contrapartida, há um grupo muito grande de pessoas que têm definitivamente perdido sua fé. E não é só isso, Nós vemos o aumento, por exemplo, do grupo de desigrejados, que na verdade não são desigrejados porque não amam a igreja, eles não amam o Senhor. Não é um grupo cristão que resolveu não participar de uma igreja, porque o cristão em si, ele ama a igreja porque ele ama Cristo. E Cristo morreu pela sua igreja, quer dizer, não tem como ser cristão e não amar a igreja, são coisas que não se conectam, tem coisa errada aí quando fala que é um grupo cristão divergente, não é cristão coisíssima nenhuma. E não só esse grupo, como outros, a igreja é sempre atacada, a descrença, meus irmãos, ela é terrível e ela tem levado alguns pelas suas veredas, Alguns que nesse período de estresse, de medo, têm apostatado da fé, E há o medo, inclusive, de quando a igreja começar a voltar a se reunir, esses não voltem nunca mais. Enfim, são tempos difíceis, irmãos, são tempos de provações, provações para a igreja do Senhor, provações para a nossa fé. Mas, meus irmãos, passar por qualquer prova nessa vida pode ser um motivo de alegria para o verdadeiro cristão. No livro de Jó, nós temos uma afirmação que é interessante. No capítulo 5, versículo 7, vai dizer: o homem nasce para o enfado. Enfado aqui é provação, é luta mesmo. O homem nasce para o enfado,
como as faíscas das brasas voam para cima. Interessante, é Jó 5, 7. Então, eu sei que tem gente que tenta criar um mundo perfeito, gente que acha que não existem dificuldades, gente que vive uma vida tão boa que ignora a realidade que está ao seu redor. Aliás, é por isso que uma pandemia como essa, às vezes, ajuda a pessoa a se conectar com a vida, né? com a realidade de que existe um ser superior e é ele quem manda nisso tudo, foi ele quem criou, né? Então, mas essas pessoas que vivem tentando montar essa realidade paralela, na verdade isso é uma fantasia, isso não vai levar a nada. No fim das contas leva a muita desilusão, muita tristeza, né? Todos nós, em um grau ou em outro, vamos ter que nos deparar com situações difíceis em nossa vida, agonia, sofrimento, o estresse, a preocupação, em algum momento da nossa vida vai acontecer e é por isso que a gente precisa ficar atento para saber quais são os propósitos de enfrentar, de passar por lutas, né, por preocupações, né? Davi chegou a afirmar uma vez no Salmo 30, quando eu falei que existem pessoas que tentam montar uma realidade paralela, né? O próprio Davi, que é homem segundo o coração de Deus, ele vai afirmar: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Quer dizer, veja, o próprio Davi. E é interessante, ele fala isso no versículo 6. Mas aí, já rapidinho, né, no versículo 7, ele já reconhece: olha, só foi o Senhor afastar um pouquinho o rosto dele e eu me senti conturbado, né? Essa é a diferença do homem segundo o coração de Deus, ele rapidamente reconhece. Mas você vê, nós tentamos nos livrar dos perigos, das lutas, né? E a gente tem realmente que enfrentar a realidade. Cristo advertiu aos seus discípulos que nós passaríamos por lutas, por dificuldades, e é bom a gente estar atento a isso. Aliás, é uma frase de um puritano chamado Thomas Manton. A frase é espetacular, diz assim: Deus tinha um único filho sem pecado, mas não tinha nenhum filho sem uma cruz. Então, meus irmãos, cruz, sofrimento, dor, fazem parte da nossa vida. Nós nunca vamos passar por essa vida sem as preocupações, né? Sendo cristão, nós podemos ter uma coisa como certa: nós vamos passar por lutas. Agora, nós temos a confiança, né? A nossa confiança, segundo o que diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então essa é a nossa confiança, essa é a diferença de um cristão para uma pessoa que não conhece o Senhor. Nós teremos a vitória sobre as preocupações, sobre as provações. Agora, enquanto passamos por ela, é bom a gente pensar, né, quais são os propósitos, né, de passarmos por provações. Meus irmãos, há vários, mas eu queria pensar em algum ou outro aqui com vocês nessa meditação. Veja, primeiro, as provações elas testam o vigor da nossa fé. É interessante a gente ler em 2 Crônicas, no capítulo 32, naquele contexto ali dos capítulos, do capítulo 32, há uma ilustração interessante de como as provações servem para mostrar ou provar o vigor da fé de um crente. O crente aqui, no caso, é Ezequias, né? E olha que Deus não precisava de uma prova para saber o que estava no coração de Ezequias, porque Deus já sabia, ele é onisciente. Mas olha o que diz 2 Crônicas 32, 31. Deus o desamparou Ezequias para prová-lo e fazê-lo conhecer o que estava no seu coração. Interessante, né? Deus vai nos testar, meus irmãos, vai testar a nós mesmos, para que nós saibamos, não para que ele saiba, porque ele já sabe de tudo, né? E ele traz provações às nossas vidas para demonstrar a força ou a fraqueza da nossa fé. Como eu disse, tem gente passando por problemas, mas está agarrada no Senhor, está crescendo naquilo. Agora, tem gente que está passando por problemas e está, nesses dias, por exemplo, difíceis, e está contestando, está protestando contra o Senhor. Por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu comigo? Por que fulano morreu? Por que eu perdi meu emprego? Eu vou perder o meu emprego? Quer dizer, isso aí mostra um pouco o grau da fé de uma pessoa, diferentemente de outra, né? Nós devemos ser gratos pelas provações, porque elas, afinal, nos ajudam a fazer um exame da nossa fé. Isso é bastante proveitoso para Deus. Por quê? Porque quanto mais forte a nossa fé, mais Deus pode nos usar, né, para a sua glória, né, para o seu favor.
Veja a reação de Abacuque quando ele estava diante da ameaça dos caldeus. A destruição vinha, era certo, era iminente que viria. E como é que Abacuque responde? Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não brote, ou ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, meus irmãos, isso é terrível, isso é fome, luta, agonia, provação. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, isso para uma cultura que depende disso, né, é fome. Todavia, e aí está a diferença, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Muito interessante, né? Abacuque 3, versículos 17 até o 19. Né? Outro propósito da aprovação talvez seja que a aprovação nos humilham. As provações nos humilham. Elas colocam a gente no lugar que a gente deve estar. Né? Elas ajudam a gente a não pensar que nós somos alguma coisa. Né? Especialmente quando estamos passando por uma fase boa. Eu sei, meus irmãos, que vai ter gente aqui que está ouvindo essa pequeno devocional e não está passando por problema nenhum. Às vezes Deus permite que passemos por momentos de descanso em nossa vida. Mas cuidado, não é para nós nos enganarmos com isso. Né? E aí às vezes são em momentos como este, de descanso, às vezes você não está passando por prova nenhuma, que nós acabamos nos exaltando, espiritualmente falando. Né? Nós temos uma ilustração muito clara na vida de Paulo. Nós lemos em 2 Coríntios 12, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que me foram dadas, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E olha que era o apóstolo Paulo. Imagina eu, né? Ou você. Então, há muitos propósitos nas provações. Talvez mais um seja que as provações elas nos ajudam a desapegar das coisas mundanas, das coisas desse mundo. Meus irmãos, é impressionante. Quanto mais nós vivemos, mais nós acumulamos. É incrível. E quanto mais nós acumulamos, mais nós queremos. Né? E apesar de alguns terem muitos bens e muitos mantimentos e estarem bem, assim, de saúde até, financeiramente falando, estarem bem, isso vai criando na pessoa uma coisa indesejável, que é achar que está tudo bem. Né? E aí no final a gente vai ver que por mais que a gente acumule coisas, por mais que tenhamos coisas, elas são totalmente inúteis quando as provações vêm, quando a luta vem. Né? Não adianta ter um monte de coisa do lado de fora, se do lado de dentro existe um vazio dentro da pessoa. Há um exemplo muito interessante para ilustrar esse ponto, que é Moisés. Moisés foi criado na casa de Faraó como um príncipe no Egito, que era a nação mais próspera daquela época. Como parte da família real, ele tinha acesso a tudo. Ele teve o máximo em termos de riqueza, de educação, de conforto, de honra, de títulos e tal. Mas o que nós lemos em Hebreus no capítulo 11, naquela galeria dos heróis da fé? Nós lemos lá que ele preferiu se sacrificar para se identificar com os propósitos de Deus. Lá diz que ele considerou maiores riquezas que os tesouros do Egito. E como é que ele conseguiu isso, irmão? Ele tirou os olhos das coisas terrenas que ele tinha acesso, que ele tinha à disposição dele, e ele começou a se associar com as provações do seu povo. Olha só que interessante. As provações, nesse caso, foram um instrumento para colocar Moisés na linha correta, que era na vontade do Senhor. Então, meus irmãos, quando você passar por uma provação, a sua fé certamente será exercida. Quando nós passamos por provações, certamente a nossa fé será exercida. Né? Isso significa que, ao exercer a nossa fé, nós vamos aprender com isto, nós vamos fortalecer a nossa fé e o Senhor vai poder usar melhor o seu povo. Né? Nós somos forjados, não nos tempos de paz. Aliás, há um ditado que diz isso, né? Um bom soldado ele é testado, não é no tempo de paz, é nos tempos de guerra. E nós como soldados aqui neste mundo, né, como embaixadores nesse mundo, há tantas figuras para a igreja nesse mundo, nós estamos passando por esse período aqui sendo forjados. Então a minha pergunta é,
qual será o efeito, né? Qual é o efeito de momentos como este que nós estamos vivendo na sua vida, na minha vida. Será que nós vamos sair desse momento mais fortalecidos ou mais enfraquecidos, né? Que o Senhor nos ajude a observar a sua mão, né, enquanto Ele trabalha na humanidade, e não só na humanidade, mas na nossa vida, nas nossas igrejas, à medida que nós esperamos, né, ansiamos por voltar a estarmos juntos novamente, que o Senhor nos ajude a fortalecer a nossa fé, enquanto passamos por momentos de crise, de provações, que elas nos ajudem a provar a nossa fé, a nos desapegar das coisas desse mundo e a pensar nas coisas de Deus, nas coisas do alto, né? Que afinal é para onde nós vamos. Que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude e que Ele mantenha a sua boa mão a cuidar do seu povo, como Ele tem feito até agora, né? Deus é bom, 3 vezes bom. E que Ele abençoe a mim e a você também e a sua família. Que a bênção de Deus esteja com todos. A Palavra de Deus, pelo presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.